Quarta lista, exercício 13. Para o circuito ilustrado na figura, as resistências dos indutores são desprezíveis e o interruptor está aberto por um tempo muito longo. A. No instante em que se fecha o interruptor, qual é a corrente através da resistência de 60 ohms? B. No instante que se fecha o interruptor, qual é a diferença potencial do indutor de 15 mA? C. A chave é fechada por um tempo muito longo. Qual é a diferença potencial através do resistor de 60 ohms? Bom, então vamos lá. Se a chave está aberta durante um tempo muito longo, isso significa que a corrente sobre todo o circuito é zero, porque eu não tenho nenhuma fonte alimentando esse circuito, fora a fonte que está com um dos lados aberto por causa do interruptor. Então, quando esse interruptor fechar, que no caso é o item A, quando esse interruptor fechar, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai sair uma corrente da fonte, né? É uma corrente que eu vou chamar de corrente I. Vai chegar no primeiro ponto de nó e vai se dividir. Então, no caso, vai ter o I1, né? E o I2. Vai chegar no segundo ponto de nó e novamente vai se dividir em I3, que é a corrente sobre o resistor de 60 ohms, e I4, que é a corrente que vai passar sobre o resistor de 30 e sobre o segundo indutor. Bom, essa é a configuração das correntes que passam no circuito. O problema é que o indutor não deixa que a corrente varie instantaneamente. Então, por que o indutor não deixa que a corrente varie instantaneamente? Porque se você tiver a sua corrente em função do tempo, e essa corrente tem um determinado valor, de repente ela varia instantaneamente, isso pode acontecer, por exemplo, quando o circuito não tem indutores, o circuito só tem resistor. Quando eu fecho a corrente é zero, passa a ter um valor em função da distribuição dos resistores desse circuito, mas essa variação é instantânea. O problema é que o nosso VL é igual a L dI dt. Se essa variação for instantânea, isso significa que a derivada vai ter um valor muito alto. Então o VL vai ter um valor muito alto. Mas o VL não pode ter um valor muito alto porque ele não pode ter, por exemplo, um maior valor que o da fonte, que é a frente da fonte, porque senão você teria uma corrente invertida, você teria energia armazenada no indutor que não tem, já que a corrente que passa por ele é zero. Então o que o indutor faz? O indutor faz com que a DDP sobre ele seja suficiente para que esse tipo de coisa não ocorra, isso é, para que não haja variação de instantânea de corrente. Então, se a corrente é zero antes de ligar a chave, no instante em que fechar a chave, então de cara o nosso I1 vai ser zero e o nosso I4 vai ser zero. Certo? Se o 1 é zero e o I4 é zero, significa que a corrente que sai da fonte, ele passa pelo I2 e passa pelo I2 e passa pelo I3, certo? Então, no item A, nós vamos ter I igual a I2 igual a I3, que é onde você tem um circuito cuja as duas resistências de 10 e de 60 estão em série, já que as correntes que passam por eles é a mesma. Se a corrente que passa é a mesma, eles estão em série, significa que essa corrente é simplesmente a FEM da fonte, que é 100 volts, dividido pela resistência total, que é 10 mais 60, 70 ohms. E essa conta é igual a 1,4 amperes. Certo? Então, a corrente que passa através da resistência de 60 ohms é 1,4 amperes. Item B. Qual no instante que se fecha o interruptor, qual é a diferença de potencial no indutor de 15 ohms? Ora, a nossa corrente I3 é 1,4 amperes, nossa corrente I2 também, nossa corrente I também. A I4 é zero. Se a I4 é zero, significa que a DDP em cima do resistor de 30 ohms é zero. Isso é, a DDP entre esses dois pontos aqui é zero porque eu não tenho corrente passando.
Bom, isso significa que o potencial nesse ponto do nó é igual ao potencial na parte de cima do indutor. O potencial no nó de baixo é igual ao potencial do outro lado do indutor. Quer dizer, a diferença de potencial em cima do indutor de 15 mH é igual à diferença de potencial entre esses dois nós aqui, certo? Não é a DDP da fonte. O DDP no indutor não é a DDP da fonte, só em casos especiais é que ele coincide ser igual a DDP da fonte. Nesse caso, ele não é igual a DDP da fonte. Quer dizer, a DDP do indutor de 15 ohms é, na verdade, igual a DDP em cima do resistor de 60, que é, na verdade, pela lei de Ohm R vezes I, isso é 60 ohms vezes 1,4 amperes, certo? E essa conta vai nos dar 84 volts. Essa é a DDP, esse é o nosso VL em cima do indutor de 15 mH. Item C. A chave é fechada por um tempo muito longo. Qual é a diferença de potencial através do resistor de 60 ohms? Bom, se ele está no instante inicial, nós temos VL em cima dos dois indutores. Isso é LDI/dt. Eu tenho que ter o meu VL exatamente para impedir que a corrente varie instantaneamente. Se eu tenho VL, eu tenho DI/dt. Quer dizer, apesar da corrente ser zero, eu tenho variação de corrente. Isso significa que a corrente vai aumentar cada vez mais até que ela se estabiliza. Até se estabiliza num valor. Quando ela se estabiliza, significa que o meu DI/dt é zero, quer dizer que o meu VL em cima dos dois indutores é zero quando o tempo é muito longo. Ora, se a DDP em cima dos dois indutores é zero, eles se comportam como se eu tivesse somente um fio aqui, que não deixa de ser verdade, eu tenho um fio. Apesar do indutor armazenar energia, do ponto de vista da corrente, ela se comporta como se os indutores fossem dois fios. Bom, então de cara, a DDP entre esses dois pontos, o ponto de cima do primeiro nó, que eu chamo de A, e o ponto de baixo do último nó, que eu chamo de B, a DDP em cima desses dois pontos é zero. Ora, se a DDP em cima desses dois pontos é zero, significa que a DDP em cima do resistor de 60 também é zero. Mas num tempo muito longo, a DDP em cima do indutor de 15 mH também é zero. Ora, se a DDP em cima do 15 mH é zero, significa que a DDP em cima do de 30 ohms também é zero. Então, meu I3 é zero, meu I4 é zero, certo? E exatamente por isso a DDP em cima do resistor de 60 ohms, que é a resposta que ele quer, também é zero. E a única coisa que na verdade eu vou ter no circuito é o meu I, que vai ser igual a I1, que vai ser igual a DDP da fonte, pelo único resistor que tem na passagem de corrente pelo indutor de 40 mH, que é o resistor de 10 volts. Dessa forma eu vou ter 10 amperes de corrente passando em cima do primeiro indutor, e exatamente por causa do primeiro indutor, a DDP e as correntes em cima de todo o resto do circuito é zero. É isso.